Podemos nos assentar aí, em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, irmãos. Segunda-feira, a cada primeira segunda-feira do mês, nós temos esse compromisso com você de trazer uma palavra de fé referente à vida financeira, referente à prosperidade. Hoje é dia de falar que você vai vencer. E os outros dias? Os outros dias nem tanto. Mas hoje é dia de você ouvir, você vai vencer. Diga graças a Deus. Só que para vencer tem que tirar o pecado, né? Porque a única coisa que o pecado produz é a morte. O pecado não produz prosperidade. O pecado não produz vitória. O pecado não produz sucesso. O pecado só produz separação. O pecado só produz derrota. Às vezes, nós até queremos de uma forma ou de outra vencer, alcançar, galgar várias posições, que não é errado na vida, mas é necessário a gente entender que após uma conversão verdadeira e colocar as coisas no seu devido lugar, ou seja, arrumar toda a bagunça, arrumar toda a casa, é aí então que Deus vem e começa a cumprir as promessas dele, as quais ele nos prometeu. Nós não podemos ser negligentes acerca de um entendimento referente à palavra de Deus, e talvez até pensamos que Deus vai nos abençoar porque Ele disse que iria. Não é tão simples assim. Deus não abençoa por dó, Deus não abençoa porque nós merecemos, não. Deus ele abençoa a vida de qualquer pessoa quando esta pessoa se encaixa nos padrões que Deus determinou. Porque seria muito simples Deus pegar alguém que serve ao mundo e abençoar ela. Ele pode fazer o que ele quiser. Só tem uma coisa: ele só não pode ir contra a sua própria palavra, a palavra que ele mesmo declarou. Quando nós entendemos que o meio pelo qual Deus abençoa a vida de quem quer que seja é através da sua palavra, então fica mais fácil a gente alcançar o que a gente quer. Você saiu da sua casa nesta noite querendo algo ou querendo receber algo da parte de Deus. A pergunta que eu te faço é: você está pronto? Você está preparado? Em que sentido? A sua vida está pautada na palavra de Deus, ou você tem vivido o que você acha que é certo? Porque se tem uma coisa que Deus disse, eu quero aqui citar duas pelo menos, não só uma, mas Deus disse assim: olha, a palavra que eu lancei não voltará para mim vazia, ela vai cumprir aquilo que eu falei. Outra coisa que Deus declarou é que Ele vela essa palavra, ou seja, Ele cuida dessa palavra para que ela se cumpra. Bom, peraí, se Deus não é homem para que minta, foi o que Ele disse lá em Números, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Por que Ele disse que eu sou mais vencedor e eu estou na miséria? Por que Ele disse que eu sou filho de Deus e aos filhos Ele daria o pão e não as migalhas? Por que quando eu vou ao mercado eu tenho que escolher o tipo 3 do arroz, eu tenho que escolher o produto mais barato, mais em conta, porque eu não tenho dinheiro para pagar aquele que eu gostaria de obter? Será que Deus mentiu? Será que Deus me enganou? Será que Deus está brincando comigo, pastor? Deus não te enganou. Deus jamais brincaria com os sentimentos de qualquer pessoa. Como Deus prometeu que levaria os seus para a terra de Canaã. Por que muitos morreram no deserto e não pisaram na terra? Porque o próprio homem que Deus usou para libertar os seus não entrou também na terra.
Bíblia diz que Moisés não cumpriu o que Deus determinou. Deus não mandou Moisés chamar o povo e dar um sermão. Deus só mandou Moisés falar para a rocha, que da rocha sairia água, não era para ele bater. Ou seja, ele saiu da palavra, ele descumpriu o que Deus mandou. Moisés não permaneceu naquilo que Deus determinou a ele, então Deus também não tinha mais compromisso com Moisés. Não porque Deus voltou atrás, é porque Deus não tem compromisso com quem não está na sua palavra. O que liberta o povo não entra, o povo que murmurou no deserto também não entrou. Ou seja, mas Deus não prometeu? Prometeu. Por que ele não cumpriu? Porque o povo não permaneceu. A mesma coisa será com você. Quantas promessas nos foram dadas? Você já parou para pensar? Às vezes de uma forma individual, às vezes de uma forma coletiva, para a sua igreja. Deus prometeu várias coisas. Por que isso ainda até então não se cumpriu? Nós temos que parar, observar o porquê que ainda isso não é uma realidade. Ainda só está como uma história, um conto. Não, mas eu não quero viver essa história, eu quero viver uma realidade, porque a história é algo fictício, o papel aceita qualquer coisa, eu quero ter algo concreto. Por isso que você precisa entrar diante do trono de Deus, como Paulo disse, com ousadia, com intrepidez, acreditando que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, permanecendo na palavra e reivindicando aquilo que é seu. E o que é seu? Dom de Deus, que tem que estar sobre a tua vida, ao qual Ele nos prometeu, o dom de prosperar. Prosperidade, como eu sempre digo a você, e eu gosto de informar isso, não é só ter dinheiro, irmãos. Pessoas pensam que ser prósperos é ter muito dinheiro. Tem pessoas que são milionárias, mas que são pobres. Pobres de espírito. Pessoas que têm dinheiro que não conseguem dormir à noite. Pessoas que têm dinheiro, mas estão enfermas e que o seu dinheiro não compra a cura que elas precisam. Pessoas que são milionárias, mas não têm paz, vivem aflitas, vivem angustiadas. Então, ser prósperos não significa ter uma conta bancária bem sucedida com milhões na conta. Não, significa ter tudo o que você quer. E o que é que você quer? Se hoje, por exemplo, você tivesse um desejo de quando terminasse o culto, você sair daqui com a sua família e pudesse comer o que você quer, ainda que não seja caro, ainda que não seja uma comida cara, uma comida de valor. Isso é prosperidade. Pastor, hoje estou com vontade de comer um baguncinha, eu vou comer. Pastor, não, hoje eu quero comer pizza, eu vou comer. Pastor, não, hoje eu quero comer, eu quero tomar um açaí, eu vou tomar. Isso é prosperidade. Você ter tudo o que você deseja ter. E às vezes a sua prosperidade, sabe o que é? É só ter paz, porque você não tem. Às vezes a prosperidade que você busca é ter uma alegria, a qual você ainda não alcançou. Então diga para a pessoa que está do seu lado: prosperar não é só ter dinheiro. Pastor, eu estou atrás do dinheiro. Deixa eu te dar um recado. Você vai correr e vai cansar, porque você nunca vai pegar ele. Primeiro, no Deuteronômio está escrito que você não deve correr atrás da bênção, porque quem serve a Deus, as bênçãos os alcançarão. É elas que virão sobre nós. Diga graças a Deus. É por isso que muitas pessoas querem prosperar e estão ficando mais pobres, porque elas acham que trabalhando em 2, em 3, em 4 empregos e não estão dando atenção para a família, elas vão ficar ricas. Não, pastor, porque hoje o mercado de trabalho é muito competitivo. Concordo com você. Você está em busca de uma prosperidade, mas a sua família está sendo destruída. Irmãos, ninguém precisa de muito para viver. Sr. Valdemar, é Valdemar, né? Sr. Valdemar, o senhor não precisa de muito para viver, meu irmão.
O senhor precisa da bênção de Deus, porque se o senhor tiver a bênção, onde o senhor for, a bênção estará com o senhor, e onde eu colocar as mãos, Deus vai prosperar. Mas tem pessoas equivocadas. Não, tem gente que trabalha em 2 empregos, em 3 empregos, talvez uma necessidade. Será que você precisa de tudo isso? E as outras áreas da tua vida que você não tem dado atenção e que muitas vezes o inimigo tem entrado e enxergado, visto uma brecha, e ele tem destruído às vezes o seu filho, que você não dá atenção, mas o pedófilo está dando. Às vezes para a tua filha que você não dá atenção, só quer a sua atenção, mas o traficante está dando. Ô irmãozinho, cadê os homens aí? Diga aú, aú, aú. Vamos lá. Cadê os homens que vencem? Tá vendo? Colocou as mulheres no bolso. Olha para mim, homens que vencem. Talvez você está se preocupando demais com o trabalho e ganhar dinheiro, e a sua mulher só queria a sua atenção, um abraço, um carinho, um afeto, e você não está dando. Seu relacionamento está pobre, está na miséria. Sua mulher está casada com você, não é porque por causa do dinheiro, talvez nem dinheiro você tem. Ela está junto com você porque ela quer a sua amizade, a sua cumplicidade, o seu companheirismo, e às vezes você está correndo atrás do dinheiro, está deixando sua família crescer. Quantas pessoas estão dessa forma? Você é bem sucedido, talvez na vida financeira, mas tua casa está destruída. Eu atendo pessoas diretas assim. Direto eu atendo pessoas assim: pastor, eu sou um homem bem sucedido. É como a Bíblia diz: pega o dinheiro, coloca num saco até furado, coloca em cima e ele passa lá embaixo. Para que está servindo o seu dinheiro? Porque amor não se compra com dinheiro, felicidade não se compra com dinheiro. Eu não sei para quem eu estou me referindo, e não tinha nada programado, mas Deus é quem sabe. Talvez o culto para você já valeu a pena. Agora a palavra principal, Oséias capítulo 4. Pastor, eu quero ganhar muito dinheiro, eu também quero. Mas talvez, se a gente ganhar muito dinheiro, será que a gente não vai se corromper? Não. Porque só para você ganhar muito dinheiro, você tem que estar preparado. Quantos artistas ganharam dinheiro e hoje estão na miséria? Porque não estavam preparados. Então entenda isso. Oséias capítulo de número 4, quem encontrou, diga graças a Deus. Versículo 6 diz assim, Oséias 4, 6: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o quê? Nós conhecemos muito bem a história. Na época do profeta Oséias, que era um dos profetas menores, a Bíblia declara que o povo de Deus, porque você veja bem, o que está escrito na Bíblia, e como é bom olhar para a direita e também para a esquerda, o meu povo, o Oséias está falando do próprio povo de Deus. Oséias não está se referindo ao ímpio, ao pecador. Oséias não está se referindo àqueles que não conhecem a Deus, queridos. Oséias está se referindo ao próprio povo do Senhor, que foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Epa, peraí, será que Deus não se revelara a este povo? Será que Deus, como um pai, ele é um péssimo pai, que ele encobre o que é bom de seus filhos? Claro que não. A falta de conhecimento que o profeta está se referindo era que o povo tinha o conhecimento, o acesso ao conhecimento, à escritura, só que o que eles faziam? Eles ouviam as instruções de Deus, mas eles desprezavam o que ouviam. Tanto é que o escritor diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, eu também te rejeitarei. Irmãos, entendam uma coisa: um dos maiores ou um dos erros que você possa estar cometendo, e por isso que você não consegue avançar, por isso que você não consegue progredir, romper, por isso que você não consegue prosperar,
em todas as áreas, não é só em uma, porque talvez em alguma área da sua vida você é bem sucedido, mas Deus não dá algo parcial, Deus trabalha de uma forma total. Digam graças a Deus. E talvez seja o mesmo motivo que você esteja fazendo, que o povo de Israel também fazia. Qual era o erro deles? O erro deles era estar, irmãos, pensando que Deus não podia fazer nada. Por quê? Pela atitude deles. Deus falara, Deus revelara, Deus instruía, Deus mostrava, mas pelo desprezo que eles tinham com a palavra e a instrução, de certa forma eles acreditavam que aquela palavra, que aquela direção não tinha capacidade de mudar a história e a vida deles. Talvez possa ser o seu caso. Quantas palavras você tem recebido? E uma só é necessária e suficiente para mudar a sua história, e talvez seja essa que você tem desprezado. Por esta razão, a sua vida não está melhor. Quantas pessoas vivem desacreditadas? Pastor, não tem mais jeito. Não, pastor, a minha situação é essa. Pastor, eu já deixei de ter esperança, eu já não acredito mais. Eu falo para pessoas que hoje estão aqui desta forma, que já perderam a esperança de dias melhores, e ficam culpando a economia, ficam culpando o governo, ficam culpando tantas pessoas, quando na verdade o que Jeremias, que é considerado como o profeta chorão, no livro de Lamentações, o qual ele escreveu, ele declarou, Lamentações 3,39, se não falha a minha memória, depois eu volto aqui, coloca para mim por favor, Lamentações 3,39, de que se queixa, pois, o homem vivente? Homem aqui, todos nós sabemos, já expliquei inúmeras vezes, que é independente de gênero, homem ou mulher, ou seja, ser humano. Do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios. A culpa do povo ser destruído e estar em uma miséria, em uma situação deplorável, em uma situação de escassez, nunca foi de Deus. A culpa era do próprio povo, porque eles não colocavam a palavra que eles recebiam no coração. Eles pegavam a instrução que a eles era dada e lançavam para trás de ti. Ou seja, para mim isso não serve, para mim isso não tem valor. O erro de muita gente é esse, porque já não acreditam que Deus pode fazer alguma coisa por elas. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: Deus pode, e não só pode, como Ele vai fazer, se você permitir. Por quê? Simples. Gênesis 18, coloca para mim por favor, Gênesis 18, versículo de número 14, vou tirar 2 versículos, para comprovar o que eu acabei de lhe falar. Olha só, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Sr. Valdemar, tem coisa difícil para Deus? Tem coisa difícil para Deus, irmão? Olha para mim, por favor. Ainda que os teus sonhos sejam sonhos que aos teus olhos, mirabolantes, difíceis de serem alcançados, e que no presente momento você olha e fala assim: hoje eu não posso. Só não desista de sonhar, porque se você sonhar, eu conheço um que realiza sonhos, e ele está aqui hoje, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele só não pode fazer quando você deixa de acreditar. Vou ver ainda o Messi jogador, pastor. Continue sonhando, que Deus vai realizar o seu sonho. Pastor, mas é algo difícil, é muito caro, eu quero ir numa Copa do Mundo. Eu não sei qual é o seu sonho, eu estou só lhe dando um exemplo. Hoje Deus me deu uma missão. Qual? Falar para a igreja que Ele vai tirar muitos sonhos que estão engavetados.
e que Ele vai começar a realizar. Só para você entender que não é por você, quem faz é Ele, deixa Ele fazer, não atravessa no meio. Enquanto você tentar, Ele vai ficar assim, ó. Porque onde existe, humanamente falando, alguém tentando fazer alguma coisa, Deus não pode agir. Agora, quando os recursos humanos acabam, entra os recursos de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, para a irmã, você está entendendo? Não olhe para a sua capacidade, porque você não tem. Paulo disse que a capacidade não é nossa, a capacidade é de Deus. Então não olhe para você. Você é limitado, eu sou limitado. Agora o nosso Deus não. Só não deixe de sonhar, só não deixe de acreditar, porque o que é que há difícil que Deus não possa fazer? Você tem um sonho, e você até diz: pastor, eu pareço louco, porque eu sonho alto demais. Você não sonha alto, você só tem fé. E a fé traz à existência aquilo que não existe. E através da fé você tira a força da fraqueza. Como? Pela fé. Esse é o Deus que você serve. Continue a sonhar. Outro versículo que está em Marcos 9:23 diz assim: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. A única coisa que Deus precisa ver em nós, para que Ele possa mudar a nossa história, é uma fé inabalável, é acreditar que Ele pode fazer. Tudo é possível ao que crê. Tudo o quê? Tudo. Não há limites, não há limitações. Então acredite, creia. A nossa parte é crer, e a parte de Deus, efetuar o milagre. O mais fácil Ele deixou para nós, e às vezes nem o mais fácil a gente consegue fazer. É incrível um negócio desse, né? Deus está falando assim: gente, acredite em mim, confie em mim, eu vou fazer. Só creia. E a gente fica assim: se Deus quiser, né, pastor? Ai, não dá vontade de pegar o microfone. Será, pastor? Faz isso não. Creia. Tire a dúvida, tire a incerteza e acredite em Deus. Entenda uma coisa, irmão: a miséria, a escassez, a falta de abundância em tudo ou em todas as áreas é atribuída à falta de conhecimento. Quando você domina um assunto ou uma área, seja ela qual for, você fala com propriedade de causa e também você fala com conhecimento e com convicção do que você está dizendo que é certo. Por isso que eu afirmo a você que a vida financeira, a prosperidade, o que você quer, depende do conhecimento que você busca. Exemplo: quantos profissionais do ramo, seja ele qual for, só são profissionais hoje e conseguem, por exemplo, vamos falar da medicina, um clínico geral. Você chega lá, você não, está amarrado no nome de Jesus, uma outra pessoa chega lá, ele parte você no meio, arranca o seu coração, faz um transplante, arranca o seu rim, a vesícula ele arranca, depois costura, faz de novo e fala: vai embora. Por quê? Porque ele tem conhecimento do que ele está fazendo. Como isso se dá? Ele abre o nosso cérebro, o crânio, ele abre, tira um tumor, tira algo que está lá e fecha de novo e fala: tem água, vai embora. O que ele faz? E ele faz aquilo como se estivesse voltando um animal. Aquilo para ele é normal, aquilo é corriqueiro, ele faz com a
4, 6. A destruição vem porque falta o conhecimento. Agora, quem é o dono do ouro e da prata? Não é Deus? Pois é. E quando nós não temos o conhecimento de quem Ele é e o que Ele pode fazer, da mesma forma, nós seremos destruídos. Por isso que Oséias 6,3, coloca para mim fazendo um favor. Oséias 6,3 está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer. Olha lá, conheçamos e prossigamos em conhecer quem? Porque quando você conhece, quando você sabe quem a pessoa de fato é e o que ela pode fazer, irmãos, fica muito mais fácil para a gente conquistar e conseguir o que a gente quer. Eu estou falando de alguém ilimitado, de alguém que é uma fonte inesgotável, de alguém que não falha. O problema hoje da escassez, o problema hoje de vivermos em uma vida deplorável, o problema de vivermos na miséria, é porque nós não procuramos conhecer o nosso Deus. A gente vem à igreja, a gente cultua, só que a gente fica só de uma forma superficial. Lemos a Bíblia talvez só na igreja, oramos talvez só na igreja, louvamos talvez só na igreja. E quando voltamos a ler a Bíblia novamente, é aonde? Na igreja, no próximo culto. E a gente acha que está bom. Achamos que é o suficiente. E não procuramos conhecer mais desse Deus, para que de fato a nossa vida saia da situação que se encontramos, que muitas vezes é uma zona de conforto, que muitas vezes é uma miséria, uma situação deplorável, e ficamos mendigando o pão. Eu fico triste quando eu vejo alguém que é da igreja. Não sei se acaso está acontecendo com você, e não se sinta ofendido. Mas eu fico triste quando eu vejo alguém que serve a Deus pedindo um copo de açúcar para o vizinho, um pacote de arroz, um pacote de feijão. A falta de conhecimento é tão grande que as pessoas dizem assim: não, pastor, isso é provação de Deus. Eu digo para você uma coisa: não é provação, e se você pensa isso, é um religioso, um fanático. Por isso você está assim. Agora eu vou te falar o porquê. Não do que eu acho, mas do que a Bíblia diz. Quem é pai ou mãe aqui, levante a mão. Se preciso for, você tira da tua boca e fica com fome, mas o teu filho não fica. Verdade ou mentira? E a Bíblia diz que nós somos maus e ainda damos coisas boas aos nossos filhos. Deus não é mau. Você acha que Ele vai deixar os filhos com fome e vai ficar com a barriga cheia? Então não é provação, irmãos. É uma tentação que o diabo está colocando na tua vida. E por você não conhecer a Deus, você está aceitando. Como muitas pessoas interpretam a Bíblia errada. Em tudo dai graças. Estou com câncer, glória a Deus. Crente fanático religioso. Não é para dar graças em tudo? Pois é. A Bíblia diz que Ele tem o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Câncer é bom? É perfeito? É agradável? Viver na miséria é bom? Pedir as coisas dos outros é agradável? Necessitar de algo é perfeito? Então não foi Deus que te deu. É isso que a gente precisa entender. As pessoas leem a Bíblia, como eu sempre ensino. Bíblia não se lê, Bíblia você deve estudar, para que você não fique aprisionado a uma filosofia errada, a um entendimento mundano, e às vezes até dar ouvidos para pregadores que só querem lhe ludibriar, enganar a você. Inclusive, fiz questão de anotar aqui: existem muitos
muitos pregadores, irmãos, me desculpem a minha sinceridade, existem muitos pregadores que não pregam a prosperidade, porque eles não acreditam. Eles acham que eles têm que ser pobres, sofrer, padecer por amor do Evangelho. Sabe por quê? Porque não conhecem a Bíblia. São pregadores, mas desconhecem o Deus que eles dizem que servem. Quantos vão contra aquilo que o próprio Deus determinou? Inclusive, vou te falar uma coisa. Depois, se você quiser conferir, fique à vontade. O próprio Senhor Jesus falou mais de prosperidade na Bíblia do que salvação e santidade. Procura que você vai saber. Por quê? Porque Deus não quer ver os seus filhos padecer, Deus não quer ver os seus filhos sofrer. Deus tem o melhor, irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Agora, para isso, nós precisamos o quê? Nós precisamos do conhecimento de Deus. Isto é uma ignorância da nossa parte. Entenda bem. Qual? Acharmos que a pobreza, que a miséria nos pertence. E às vezes você acha: ah, pastor, eu nasci para ser pobre, pastor. Eu vim de uma família humilde, pastor. Você pode vir de uma família humilde, e humildade não significa pobreza. Para com isso, irmão. Inclusive, o pobre de espírito é terrível. Ele diz que não tem nada, mas se chegar de acontecer alguma catástrofe, algum fenômeno, desmoronar o morro aí abaixo, e a enxurrada levar os móveis da casa dele, ele fala: eu perdi tudo. Mas ele disse que não tem nada. Por quê? Aqui, ó, onde tudo começa, nós precisamos mudar. Foi por isso que Paulo falou: transformai o vosso entendimento. Se você não transformar, e como é que transforma? Pela luz da palavra de Deus. Como você aqui está hoje, para abrir o teu conhecimento, para abrir o teu entendimento, para você sair daqui com esse entendimento. Qual? Quando eu conheço, eu domino, e quando eu domino, eu venço. O conhecimento está sendo dado, revelado. Você adquiriu o conhecimento. Ah, meu irmão, ninguém vai te segurar, ninguém vai te parar, ninguém vai mais impedir você. Por quê? Porque você vai falar com convicção, você vai falar com certeza, você tem absoluta certeza do que você está falando. Você não está falando pelos cotovelos, você não está jogando conversa fora. Está aqui a Jéssica, está terminando o curso de Direito, daqui a pouco vai colar grau, vai pegar o canudo. 5 anos de muito sacrifício. Ela vai estudar mais um pouquinho para fazer o exame da ordem, para tirar a carteirinha da OAB. E quando ela chegar diante do tribunal para defender ali, para defender o seu cliente, na hora da defesa, se você pipocar, você vai perder a causa. Se você gaguejar, juiz, o quê? Já era. Por quê? Porque talvez ela não adquiriu o conhecimento que precisava. Por quê? Porque ela não buscou. Foi dado, o professor estava na sala de aula todo dia, mas às vezes, só um exemplo, às vezes estava no celular, às vezes matava a aula. Então vamos trazer para nós. O pastor está pregando, tem gente conversando. O pastor está pregando, tem gente indo para o banheiro. Irmão, fecha a torneira, pelo amor de Deus. O conhecimento está sendo dado a você, o discernimento veio, estudei para passar, mas as pessoas não querem. Ah, a culpa é da igreja, da graça, que não prega direito, aquele pastor que não ensinou direito. Não, a culpa é sua que não quis aprender. Quem que já foi no cinema? Em média, um filme demora 2 horas. Você fica 2 horas na frente daquela tela, sem ir no banheiro, sem piscar o olho e sem beber água. Por que na igreja você acha que aqui é o corredor do desfile da moda? Você vai e vem, parece um ioiô. Vai no banheiro, vai no bebedor, vai no banheiro, vai no bebedor. Eu nunca vi você mijar tanto. Eu vou orar, incontinência urinária,
É por isso que às vezes nós vemos pessoas, sabe o que é engraçado? Você prega, você ensina e acontece direto. Eu trazer aqui, não de mim, mas do próprio Espírito de Deus, uma palavra, falou com a igreja, mas aquela irmãzinha estava dormindo, não prestou atenção. Na semana seguinte aconteceu, Deus estava falando onde acontecer. Aí na semana seguinte aconteceu, ela chega, pastor, queria oração. Oração para quê, irmã? Porque está acontecendo isso? Pô, irmãzinha, eu preguei, só estava no culto, preguei domingo. Só estava onde? É como aquela pessoa que acabou de ouvir a palavra, o pastor acabou de orar, aí ela vem na frente, pastor, eu queria oração, ela só acabou. Anulou tudo que eu fiz. Estava prestando atenção? Talvez está faltando conhecimento, não da nossa parte, talvez a pessoa que não quer pegar, não quer entender. Quantas pessoas já deveriam estar melhores, sair da miséria? Às vezes a miséria que você está vivendo não é financeira. Sabe qual miséria você está vivendo? A miséria espiritual. Muitos estão vivendo uma vida de miséria. Por quê? Porque estão aprisionados a pensamentos ou ensinamentos errados. Inclusive, 2 Coríntios 8, olha o que diz. Segunda carta de Paulo Coríntios 8, 9. Diz assim, ó. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Jesus era o quê? Rico, por amor de quem? Se fez o quê? Então, pregador, você que não prega prosperidade, você que não ensina o seu povo, por isso que a igreja está na miséria. Uma vez eu encontrei um amigo pastor, e nós tínhamos um amigo em comum, e ele comentou comigo. E ele falou, pastor, esse mês está difícil, nós não conseguimos pagar o aluguel. Mas pastor, só tem povo. Ensina o povo, pede uma ajuda ao povo, vai passar vergonha. Ah, pastor, se eu pedir dinheiro, o povo vai sair. O senhor não faz reunião de prosperidade, pastor? Não faço. A igreja está uma derrota, inclusive, pastor, é a derrota. Por um simples motivo. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Mas o inimigo, ele tampa tanto os nossos ouvidos no momento das doações e no momento da oferta, porque simplesmente ele não quer que você vença. Porque Satanás conhece a Bíblia mais do que qualquer pregador, e ele sabe do que está escrito em Provérbios. A Bíblia declara que em Provérbios a oferta alarga os caminhos, a oferta te leva à presença dos grandes, à presença dos príncipes. É por isso que ele não te deixa ofertar e nem dizimar. Feche o seu coração. Agora, o que me assusta é que Jesus, pela graça que foi dada, ele era rico, e pelo amor que ele tem com os seus filhos, diga assim, por mim, ele se fez pobre, para que pela sua pobreza nós viéssemos o quê? Deus não quer ver ninguém pobre. Que jeito que Deus quer nos ver? Ricos. Não só em dinheiro, também no conhecimento, na nossa vida espiritual, em todas as áreas. Desejo que te vá bem em tudo, assim como vai a tua alma, assim como vai todas as coisas para você, a sua vida. Esse é o desejo de Deus. Quando nós entendemos esta verdade, o que eu preciso fazer, pastor? Eu não posso mais aceitar o que eu estou vivendo. Eu não posso mais aceitar o fracasso. Eu não posso mais aceitar a miséria. Eu não posso aceitar a derrota. Eu não posso aceitar as migalhas, porque o Deus que eu sirvo tem o pão, não o resto. E se eu não aceito, como é que eu faço isso, pastor? Não é só de palavras.
Vou te dar um segredo para você nunca mais sofrer derrota na sua vida. Quer aprender ou não? Então presta atenção. A partir de hoje, tudo que acontecer ao contrário daquilo que Deus falou, se revolte contra essa situação. Não é contra pessoas, é contra a situação que você está vivendo. Deus, eu não aceito essa vida, porque não é essa que o Senhor tem para mim. Essa revolta tem que estar aqui, ó, dentro de você. Não foi isso que o Senhor me prometeu. E eu sei que o Senhor não mente. Eu revolto. Irmãos, eu falo isso todas as vezes que acontece alguma coisa, eu revolto, crio uma revolta dentro de mim. Não é contra as pessoas, não, é contra a situação. Está errado isso. Toque em quem o Senhor tiver que tocar, mexe em quem o Senhor tiver que mexer, porque o Senhor disse que faria. Faça, o Senhor é Deus. O Senhor não é um banana. Você está se revoltando contra a situação e não aceitando a situação, não se conformando, mas se revoltando contra ela, e Deus vai mudar a sua história. Todas as vezes que você se revoltar contra a situação, Deus entra em providência. Começa a fazer isso, depois você me fala. Comece a agir assim, depois você me fala. Por quê? Isaías 1,19 diz assim a palavra de Deus. Olha só, olha o que diz Isaías 1,19: se quiserdes e ouvirdes, vai comer o bem desta, o bem é o melhor. Aí está o grande problema. Lembra que eu falei da falta de conhecimento? Isaías está falando o seguinte: você quer? Lógico que todo mundo quer. Quem é que não quer? Inclusive, você está demonstrando que você quer, porque você saiu da tua casa e veio aqui hoje. Você quer uma melhoria, você quer algo bom. O problema não é querer. O problema é que às vezes esse ouvir significa estar disposto a obedecer o que Deus vai falar comigo. E aí muitas pessoas, elas fracassam aí, porque elas querem, só que elas não estão dispostas. Lembra que eu falei ontem? Quando às vezes mexe na ferida, as pessoas viram um siri na lata, esperneia para lá, esperneia para cá, porque elas não concordam. Elas não aceitam aquilo que o próprio Deus, usando o seu servo para orientar a tua igreja, tem que falar. O querer vai muito mais além do que somente querer. Você precisa estar disposto a fazer o que Deus vai lhe pedir. Sabe por quê? Por um simples motivo: porque às vezes você já tentou tanto. Inclusive essa palavra é para alguém, tá? Você já tentou tanto e você diz assim: eu não vou tentar mais, vou parar. Bom, biblicamente falando, nós temos inúmeros motivos para não desistir. A Bíblia diz em Hebreus que aquele que retrocede, Deus não tem prazer na alma dele. Já seria o suficiente para a gente não desistir. Segundo, Pedro tentou pescar a noite toda, ele só não pegou nada. Jesus entrou, deu a palavra e ele falou: porque tu mandas, lançareis novamente a rede. Quando você está disposto, não importa quantas vezes você já tentou, e não importa quantas vezes você até fracassou, o que importa para você é que mais uma vez você está disposto a tentar, não da sua maneira, mas porque agora Deus lhe deu uma direção. E eu nunca vi uma direção de Deus falhar. Se até aqui você estava falhando, é porque você estava andando na sua própria direção. Por isso que as coisas até então não estavam dando certo. Porque quando Deus falou para Pedro: lança aqui, a grande quantidade de peixe que ele pegou
Foi tamanho. Quando ele também falou, lança um anzol, você vai pegar um peixe, um só, e na boca dele vai ter um estáter. Ele lançou e assim aconteceu. Como em tantas outras passagens, que Deus deu a direção e conforme Ele falou, assim se efetuou. Irmãos, entenda uma coisa: a obediência à palavra de Deus nos trará ou nos levará a grandes resultados. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Ainda que você não concorde, o servo não questiona, o servo só obedece. Quantas vezes Deus já me pediu algo e eu ficava assim, mas por que, né? Mas eu fazia. E quando eu cumpria, aí eu ia entender o porquê é que Ele havia me pedido tal coisa. Será que não está faltando isso para você? Por quê, pastor? Obediência. Quando Jesus pediu para que os serviçais trouxessem talhas lá no casamento de João 2, ele pediu para encher de água, mas o que eles queriam era vinho, que não era a bebida alcoólica. É importante falar isso. O vinho ali era o suco de uva, que era o mosto. Já ouviu falar do mosto? O mosto ali da uva, que era puro e de certa forma forte, mas não tinha álcool. Mas a Bíblia traduz como vinho. É só você procurar a história que você vai ver que a Bíblia fala de mosto também. E Jesus pediu para que se enchesse d'água. O que Jesus queria mostrar para eles? Que o milagre só poderia acontecer se eles obedecessem. Muitos de nós talvez reprovaríamos: Deus, mas eu quero vinho. Não, mas eu estou pedindo sem encher de água. Mas eu não quero água, eu quero vinho. E Deus fala: então, faça como você quiser. Só que tem um detalhe: como você quiser, eu não vou fazer nada. É assim que nós devemos proceder. Diante de uma ordem de Deus, nós devemos obedecer. Porque a única razão para que Deus não age em seu favor, é o seu próprio desinteresse. Não adianta nada você vir aqui, ouvir uma palavra de incentivo, de ânimo, se você não tiver interesse para colocar ela em prática, quando você sair dessa porta. Se você for desinteressado, tem duas coisas que podem acontecer. Primeiro, Deus não vai jogar mais pérolas aos povos, Ele não vai perder o seu tempo. Segundo, você vai ficar do jeito que está. Então você tem que colocar no seu coração: eu vim aqui nesta noite para ouvir, para obedecer, porque eu quero uma mudança. Porque se eu não ouvir para não obedecer, você perdeu o seu tempo. Aí que está a grande diferença. Por quê? Porque quantas pessoas ouvem a palavra, só que elas viram as costas para o altar. Quantas pessoas ouvem uma direção do que se fazer, mas no momento da prática, muitos reprovam. Muitos têm reprovado no momento de mostrar ou de colocar em prática aquilo que elas ouviram da parte de Deus. Em Jeremias capítulo 33, talvez você já leu esse versículo várias vezes, mas no versículo 3, que é um versículo conhecidíssimo, diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Essa frase tem que entrar no teu coração, ela tem que dividir a tua alma, o teu espírito, ela tem que mexer com você. Talvez você já leu várias vezes, mas nunca desta forma ela tocou em você como vai tocar. Presta atenção: Deus responde todo aquele que a Ele clamar. Deus responde todo aquele que a Ele clamar. Agora, uma coisa: como é que Deus responde? Eu vou anunciar. E como é que Deus anuncia?
se você não vai colocar em prática. Por isso que às vezes Deus está muito. Você olha e Ele já não fala mais. Porque quantas vezes Ele já te anunciou o que Ele queria, ou seja, a vontade dEle, mas você não fez. Inclusive, você precisa pedir perdão para Deus e falar: Senhor, muitas foram as palavras que o Senhor me deu, mas que eu não coloquei em prática. Por que Ele vai falar de novo? Ele não havia dado uma palavra para Abraão, e com a palavra Ele não havia dado a promessa? Havia. Qual era a promessa? Ele ia fazer de Abraão o pai de nações. Só que ele ultrapassou os limites impostos por Deus e fez o que não devia fazer. Deitou com a sua serva. 13 anos Abraão provou o silêncio de Deus, porque Deus não falou com ele durante 13 anos. Por que Deus vai falar se a gente não coloca em prática? É isso que está. Então nós precisamos entender isso. Ele responde, ele anuncia pela palavra. Agora, irmãos, entendam. Suponhamos que às vezes você contraiu dívidas, está endividado, situação difícil financeiramente falando, e daí você ora. Ou seja, você clamou a Deus. Entenda uma coisa: o dinheiro não vai cair do céu. Porque tem pessoas que dizem assim, outro versículo mal interpretado: pastor, eu orei, e aí, o que você fez? Nada. Sabe o que é, pastor? É porque a Bíblia diz assim, eu estou esperando no Senhor. Fica lá na sua casa, queridinho, deitado no conforto da tua cama, ou no seu sofazinho, com o controle remoto na mão, só trocando de canal, e fica pensando que Deus vai levar o dinheiro lá para você. Pastor, já clamei, pastor, já orei, o dinheiro não vai cair do céu. Deus vai lhe dar uma palavra, Deus vai lhe dar uma direção. Para quê? Para que você se disponha em cumprir o que Ele falou. Entenda isso. Se você colocar isso no seu coração, Deus abençoa e muda a tua história. Olha o que diz o versículo 4. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada, passa. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade por causa de toda o que, irmãos? Por causa de todo o que? Volta lá, por favor, deixa eu ler de novo. No 4. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, sobre as casas desta cidade, sobre as casas dos reis de Judá, que foram o quê? Que foram o quê, irmãos? Se a casa da sua vida financeira foi destruída ou está destruída, clame ao Senhor, porque Ele vai te responder. Pastor, derrubado. Vida financeira foi lá embaixo, foi derrubado. Fiz um negócio que eu não deveria fazer. Quando eu percebi, eu vi que eu ia levar prejuízo, não tinha como mais voltar atrás. Pastor, estou pagando um preço até hoje. Clame ao Senhor. Ele responderá. Como é que Deus vai responder, pastor? Como Ele respondeu a Jó. Como Ele respondeu a Jó? Jó não clamou pelos seus inimigos? E o que é que Deus fez? Tirou o cativeiro. Fazendo o quê? Dando tudo em dobro. Deixa eu te falar uma coisa. Se acaso você perdeu algo na sua vida, se acaso você sofreu algum dano e algo foi até derribado, levante a tua cabeça
Pare de reclamar pelo acontecido, porque o leite não vai entornar dentro da caneca ou da vasilha. Já derramou do chão, não tem mais o que fazer. Agora só tem uma coisa: se você levantar a tua cabeça, recobrar o teu ânimo, o teu vigor, aquilo que você porventura veio a perder, para Deus é insignificante, porque o que Ele vai lhe dar é em dobro do que você já tinha. Foi por isso que Deus falou para Josué: o meu servo Moisés é morto, para de chorar, levanta-te, porque é um propósito para a tua vida, passa o Jordão e entra na terra prometida que manda leite e mel. Há um lugar melhor para você e há algo melhor para você que Deus tem a lhe entregar. Pare de ficar chorando por aquilo que você perdeu há tanto tempo atrás. Tem gente que fica assim: ah, pastor, porque ó como as pessoas ficam. Ah, pastor, foi na época do qual governo mesmo? Foi na época do Collor? Foi no Collor que muitas pessoas perderam o dinheiro que estava na poupança? Foi no Collor, não foi? Aí, senhor lá, o senhor está chorando até agora. Ah, pastor, se na época do Collor não tivesse perdido aquele dinheiro, pastor, hoje eu estava bem. Você pode estar melhor. 14 vacas o Collor levou. Ei, maldito Collor, tem que orar por ele. Ele já morreu? Não, né? Está vivo ainda? Então tem que orar. Tira a sua mágoa do coração. Ou fala para a pessoa que está do seu lado assim: ora pelo Collor. É porque às vezes você está culpando o Collor pelo plano. Lembra da época do cruzeiro, do cruzado? Aí depois veio para o real. Muitas pessoas perderam dinheiro. Ai, pastor, naquela época, pastor, eu tinha fazenda. Eu tinha. Ô irmão, você acha que Deus não pode dar outra fazenda para você? Levanta a cabeça. Pare de chorar. Volte a sorrir. Seu Deus não é aquele que muitos o adoram, de pau, de pedra ou de barro. Seu Deus está vivo. Amém. Se a casa está derribada ou foi derribada, clame ao Senhor, porque Ele vai lhe responder. Versículo 6, coloca para mim, por favor. Olha o que diz o versículo 6. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei a abundância de paz, e também a abundância do quê? De verdade, certo? E removerei o cativeiro de Judá, e o cativeiro de Israel, e os edificarei como na época do Collor. Deus faz voltar naquela época que você tinha vaca louca. Deus te dá a fazenda de novo. Deus te dá o carro zero de novo. Não é mais um carro popular, agora é um carro importado que Ele vai te dar. Como no princípio Deus estabelece, porque Ele é que estabelece, é Ele que derruba os reinos, é Ele que constrói, Ele é quem faz. Volte a crer, volte a sonhar. Nunca deixe de acreditar. Deus tem cura, como Ele disse lá. Volta lá para mim, por favor, vocês. Eu os farei vir sobre ela sobre saúde e cura. Ou seja, Deus tem cura, irmãos, para a vida financeira. Sabe por quê? Diga assim: porque Deus é a solução. Deus tem cura. Só depende de você. Cuidado com uma coisa, para você não confundir, irmãos, a realidade com a verdade. Como assim, pastor? Tem muita gente que confunde o que é real com aquilo que é verdadeiro. A realidade é uma coisa, o verdadeiro é outra coisa completamente diferente. Como assim? Você pode estar vivendo uma realidade de dívida, uma realidade de escassez, de afronta, e até mesmo de humilhação, de opróbrio, passando até vergonha com o cobrador na porta, batendo lá na porta da tua casa, você tendo que esconder e mandando o seu filho falar que você não está. Aí ele sai na porta e fala assim: a mamãe mandou falar que ela não está. Aí fica mais feio o negócio. A realidade que às vezes você possa estar enfrentando até possa ser essa.
Verdade é outra coisa. Coloque no seu coração. E o que é verdade? Verdade é aquilo que está escrito na Bíblia. Verdade é aquilo que está escrito na palavra de Deus. E na palavra de Deus está escrito a grande verdade sobre nós. O quê? Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A realidade que você está nela hoje é uma. Mas não ande por vista, ande por fé. Andar por fé é andar pela palavra. E a palavra é a verdade. E ela diz que você é vencedor. Pastor, mas eu estou devendo. Entrei no limite do cartão, entrei no limite do cheque especial. Tudo bem. Possa ser que é a sua realidade, mas não é a verdade que Deus tem para você. Esse problema vai ser resolvido, solucionado. Creia. Seu nome vai sair do Serasa, seu nome vai sair do SPC, seu nome vai ser limpo e você vai poder andar de cabeça erguida. Inclusive você vai pagar a farmácia que você está devendo, você vai pagar o mercado que você está devendo, você vai tirar o seu nome lá do próprio, da vergonha. Você vai começar agora a glorificar a Deus. Por quê? Porque foi assim que Deus nos fez, foi assim que Deus nos criou. A verdade é o que nós precisamos viver, a realidade a gente descarta. A verdade é o que a palavra diz. Por quê? Outra verdade, entenda: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Está faltando, pastor? Às vezes está faltando. Isso é uma realidade. Talvez esteja faltando mesmo hoje, mas a verdade disse que nada vai te faltar. Então fique na verdade e deixe a realidade. Pastor, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso, então eu fico com o que a Bíblia diz, mas a minha realidade é outra. Deus não quer saber da sua realidade. Deus quer saber da verdade que Ele declarou ao seu respeito. E quando nós permanecemos nesta verdade, Deus entra em cena, porque Ele vela a palavra para que se cumpra. A verdade é a palavra. Se nós estivermos na palavra, então Ele vem e cumpre aquilo que Ele disse que cumpriria. Ele vai te fazer você mais do que vencedor, irmãos. Deixa eu te dar aqui uma instrução. Se você está devendo alguém, não fuja da dívida, não corra, não esconda. Liga para a pessoa, explica para a pessoa a situação, fala se tem como parcelar para você. Se é alguma empresa, algo desse tipo, negocia, nem que você pague em 100 vezes. E quando você pagar a primeira, você já limpa o teu nome. Mas não fuja. Vou ficar pagando 100 parcelas de 50 reais. Ficou bom para você? Ficou. Mas não deixa o diabo te envergonhar, não, sujando o teu nome. Não fica fugindo da dívida. Se estão te ligando, atenda. Como é que Deus vai te abençoar se você está sendo negligente, omisso, se você não está honrando os seus compromissos? Pastor, foi por isso que eu vim aqui. Pois é, você precisava ouvir isso. Porque quando você anda na verdade, Deus então, Ele tem compromisso com você. Para quê? Para poder te ajudar, estender as mãos para você e tirar você da miséria, a escassez, o opróbrio, a vergonha. E Deus quer fazer isso hoje. Tem gente aqui que está devendo as pessoas lá fora. Se não der para ligar hoje, liga amanhã. Porque seja um cristão autêntico e fala para a pessoa: eu não tenho como te pagar agora, você pode me dividir em 10 parcelas? Posso. Todo mês eu vou te pagar a partir desse mês agora. Deus vai te dar condições que você vai pagar antes dos combinados. Você vai limpar o seu nome.
E você vai contar o seu testemunho ainda esse mês. Tem empresas aqui que estavam e que estão fechadas, sem movimentações. Sabe por quê? Porque está com o CNPJ sujo. Se você permitiu essa palavra entrar no teu coração, a sua empresa vai entrar para o ramo de atividade ou vai ficar ativo e não vai ser inadimplente. E você vai começar a faturar como você nunca faturou. E antes da gente orar, eu te dar um recadinho. Por que você está com medo de abrir o teu próprio negócio se Deus já mandou você abrir tantas vezes? Posso te falar uma coisa? Com esse medo, nem no céu você entra. Deus quer fazer de você uma grande empreendedora. O dia que você vencer esse medo, Ele vai fazer isso com você. É um plano que Ele tem para você. O medo arma laço, o medo aprisiona, o medo prende, o medo segura. E nós somos feitos para ser livres, não para ser aprisionados. Quem entendeu, diga amém. Diga assim: Deus, miséria, escassez, vergonha, pobreza, nunca mais. Diga obrigado, Jesus, por esta palavra. Vamos aplaudir o Senhor.